Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, meus irmãos. Amém? Glórias a Deus. Convido os irmãos que já estão em pé para pegarem as vossas Bíblias e abrirem no Evangelho segundo João, capítulo 4. Aleluia. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 25 em diante. Aleluia. Glórias a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 25 em diante. Todos encontraram? Temos aqui também no telão, para aqueles que estão sem Bíblia, e diz assim a palavra do Senhor. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Uma vez mais, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Nós engrandecemos ao Senhor, ó Pai, neste momento ao qual estamos prestes a ouvir a mensagem que vem do Senhor, a mensagem a ser ministrada pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Nós louvamos ao teu santo nome, que é poderoso, que é glorioso e que é grandioso acima de tudo e de todos, ó Pai. Pedimos a Ti que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, venha sondar a cada um dos corações daqueles que estão na tua igreja aqui, daqueles que estão no seu lar acompanhando o culto, que o Senhor, ó Deus, venha sondar o coração e os pensamentos, identificar a necessidade da tua igreja, e que o Senhor venha falar, ó Deus, a cada vida, a cada coração, trazendo as respostas, trazendo o bálsamo, trazendo a cura, trazendo o tratar e o transformar de vidas, ó Pai. Pedimos a Ti, ó Senhor, fala conosco nesta noite. Estamos aqui sedentos, ó Pai, de ouvir a Tua voz, de ouvir as Tuas instruções, Senhor. Fala conosco, ó Deus, uma vez mais nesta noite, e nós Te pedimos, ó Pai, e Te agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Podeis se assentar e exaltem ao nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Quando eu estava a meditar nesta palavra, o Senhor, Ele vinha falando ao meu coração, e é maravilhoso quando o Espírito Santo, Ele fala ao nosso coração, Ele traz revelações maravilhosas que nós não somos dignos de receber. E enquanto eu meditava, eu me recordava de pregações antigas que nós fizemos aqui acerca do tabernáculo. E certa feita, naquele período do tabernáculo, Deus, Ele vai falar com o seu povo, porque o povo também queria ouvir a voz de Deus, assim como Moisés vinha ouvindo. E o povo queria pessoalmente ouvir a voz de Deus, então Deus resolve falar com aquele povo. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Deus começa a falar com o povo fica desesperado, porque a voz de Deus era como de muitos trovões, era como de muitas águas, e aquele povo não aguentava e não conseguia ficar diante do Senhor ouvindo a sua voz. Então aquele povo clama a Deus, clama a Moisés, dizendo: Moisés, peça para Deus falar somente contigo, e você traduz para nós. Conforme nós vamos avançando na palavra do Senhor, o Senhor falava em meu coração, nós veremos que esse Deus que falava com voz de trovão de muitas águas, Ele tabernaculou, ou seja, Ele veio neste mundo e Ele nasceu como um menino, e Ele recebeu um corpo assim como o meu e o seu. O Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, que sustenta todo o universo, Ele veio neste mundo, e Ele nasceu como homem. E nós vemos Jesus Cristo, que Ele vem, Jesus Cristo é Deus,
e Deus vem nessa terra para falar na mesma altura com seres pequeninos que somos nós. E Jesus Cristo, Ele vem falar na nossa língua. Jesus Cristo, Ele vem falar de forma que nós entendemos. O Deus Todo-Poderoso, ao qual o ser humano não conseguia ouvir, Ele vem nesta terra e Ele se relaciona comigo e com você. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque o Deus Todo-Poderoso, nós poderíamos dizer que Ele se rebaixou e Ele veio nessa terra, porque Ele abriu mão de toda a sua glória e Ele veio nesta terra para falar comigo e com você. Aleluia, isso é maravilhoso. E o Senhor, Ele tem nesta noite uma palavra para mim e para você acerca de relacionamento. Porque este Deus que nasceu nessa terra, que desceu para falar comigo e com você, é um Deus que se relaciona. É um Deus que te alcançou em algum momento da sua vida, é um Deus que transformou a sua vida e Ele quer se relacionar com você. Mas eu te pergunto nessa noite, como está o seu relacionamento com Jesus? O Senhor, Ele tem uma palavra para nós nessa noite, e que o seu coração esteja aberto a ouvir a tudo aquilo que o Senhor quer falar contigo, amém? Aleluia, glórias a Deus. Então nós lemos aqui no Evangelho segundo João, uma passagem bastante conhecida, e o título na minha Bíblia vai dizer que é a mulher samaritana. Eu acredito que todos aqui, todos aqueles que leram a Bíblia pelo menos uma vez, já ouviram falar sobre esta passagem. Aleluia. Então, para a gente entender um pouquinho o que o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite, nós precisamos voltar nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores, para a gente entender o que estava se passando. E quando nós começamos a ler a palavra do Senhor a partir de João, capítulo 1, nós veremos um pouco sobre a jornada de Jesus até chegar neste trecho, até chegar neste versículo ao qual nós lemos. Nós veremos a partir do capítulo 1 que Jesus, ele é batizado por João Batista. E na sequência Jesus, ele começa a fazer discípulos e os seus discípulos começam a segui-lo. E na sequência vai dizer que Jesus e os seus discípulos vão para uma festa de casamento em Caná da Galileia. E ali naquela festa de casamento, Jesus, ele vai realizar o seu primeiro milagre, que foi a transformação de água em vinho. Jesus, ele acrescenta o vinho novo naquela festa. E na sequência Jesus então, ele vai lá para Cafarnaum. E em Cafarnaum, chegando próximo da data da festa da Páscoa, Jesus, ele sai de Cafarnaum e ele começa a caminhar em direção a Jerusalém. Então esse é um pouco da jornada de Jesus. Então quando Jesus finalmente chega lá em Jerusalém, nós veremos Jesus repreendendo aqueles que estavam fazendo a casa de Deus, o templo de Deus, de um lugar de comércio. E Jesus chega e começa a repreendê-los. E depois vai dizer a palavra do Senhor que Jesus, ele começa a fazer muitos sinais e prodígios durante a festa da Páscoa, de forma que muitas pessoas que estavam ali creram em Jesus, aleluia. Ainda estando em Jerusalém, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele vai instruir a Nicodemos acerca do novo nascimento. E depois Jesus, ele sai da cidade de Jerusalém e ele vai para a região da Judéia. E da região da Judéia, Jesus então, ele começa a viajar em direção à Galileia. Aqui neste ponto, meus irmãos, tem uma questão muito importante. Porque um judeu, para ele viajar da Judéia para a Galileia, ele tinha um obstáculo. E o nome deste obstáculo era Samaria. Vai nos dizer a própria palavra do Senhor que os judeus e os samaritanos, eles não tinham um bom relacionamento, eles sequer se conversavam, aleluia. Mas isso não era algo pontual, isso vem de séculos e séculos atrás. Então nós precisamos voltar um pouco no tempo para entender o porquê isso acontecia. Então nós vamos voltar lá na época dos reinados. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Salomão, quando ele morreu, temos uma figura para ilustrar aqui na tela. Salomão, quando ele morreu, o reino que anteriormente era unificado, o reino ao qual o povo era um só, o reino ao qual a terra era uma só, aquele reinado foi dividido em dois. Passando a ser agora a parte de baixo, que era o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, e o reino do norte, que era o reino de Israel, onde a capital era Samaria.
E quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, nós veremos que o reino do sul, o reino da parte de baixo de Judá, capital Jerusalém, aquele povo, os judeus que ainda habitavam ali, eles continuaram a guardar rigorosamente a lei de Moisés. Eles continuaram a guardar as instruções de Moisés. E uma das instruções importantes ao qual eles continuavam a guardar era que a adoração a Deus, ela deveria ser feita no templo que ficava em Jerusalém. Isso vem lá de trás, desde o tabernáculo. E quando nós olhamos para o reino de cima, o reino de Israel, capital Samaria, a palavra do Senhor vai dizer que este povo, que era judeu, eles se misturaram com outros povos. E consequentemente as suas crenças também foram misturadas. E aquele povo que originalmente eram judeus, agora são um povo misto, um povo misturado. E eles começaram a aderir diversas práticas pagãs. E este povo de Samaria, eles acreditavam e eles defendiam que não era lá em Jerusalém, no templo, o lugar correto para se adorar a Deus. O lugar correto para se adorar a Deus era lá no norte, lá em Samaria, em um certo monte. Agora, meus irmãos, vamos abrir um parênteses, tem uma curiosidade interessante aqui. Quando nós olhamos para o reino do norte, o povo de Samaria, os samaritanos religiosos, eles tinham como a escritura sagrada apenas os 5 primeiros livros desta Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para os religiosos daquela região lá de cima, todos os demais livros da Bíblia no Antigo Testamento, Salmos, Provérbios, Isaías, Zacarias, eles desconsideravam. Mas os judeus da parte de baixo não, eles consideravam todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, era a composição da palavra do Senhor, era parte das escrituras sagradas. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Eu particularmente tenho certeza que a maioria aqui tem esta Bíblia de Gênesis a Apocalipse como sendo a palavra do Senhor, como sendo as escrituras sagradas, não é verdade? Mas há muitos cristãos, meus irmãos, que se concentram em meditação apenas em Salmos, apenas em Provérbios, talvez Isaías e um outro profeta, e acabam deixando de lado os demais livros que são importantes. E esses cristãos que escolhem livros específicos para meditar, porque os preferem, deixam os demais de lado, acabam tendo certa semelhança com o povo lá de cima, o povo de Samaria. Porque quando você deixa de meditar no conselho completo de Deus, você acaba perdendo riquezas. Talvez você esteja clamando ao Senhor por algo, talvez você esteja passando por uma situação, talvez você esteja pedindo a Deus uma resposta, talvez você esteja pedindo a Deus uma experiência diferenciada, e a resposta do Senhor esteja naquele livro que você não tem meditado. O Senhor, Ele nos chama a atenção nesta noite, meus irmãos. A palavra completa de Deus é de Gênesis a Apocalipse. A resposta que você tem procurado está aqui. Se você não tem recebido a resposta, é porque você não está lendo a Bíblia por completo. Talvez você não esteja lendo Judas, que é um livro pequenininho, e você se lembre de Judas Iscariotes. Mas a instrução que você precisa para transformar a sua vida está naquele livro, aleluia. Que nós, como cristãos, meus irmãos, não sejamos como aquele povo que escolhe parte do livro e descarta os demais. Considere o conselho completo do Senhor, aleluia. Então, quando nós entendemos um pouquinho do que aconteceu, o reino se dividiu, cada um foi para um lado, um achava que adorava lá em Jerusalém, o outro lá no monte, nós começamos a entender que haviam muitas diferenças entre os judeus e os samaritanos. E por causa dessas diferenças, eles acabavam sendo rudes uns com os outros. Eles acabavam sendo hostis uns com os outros. Quando meditamos na palavra do Senhor, nós veremos claramente que os judeus, eles não gostavam e eles desprezavam os samaritanos. E quando nós olhamos para os samaritanos, eles também não gostavam dos judeus. Então aquele povo, eles não se bicavam, eles não se conversavam, eles não se aturavam e eles não se relacionavam, aleluia. Agora, por que trazer tudo isso à tona? O que isso tem a ver com a palavra de hoje? Quando nós olhamos então para um judeu, meus irmãos, quando um judeu, ele precisava viajar lá da Judéia para Galiléia, ele tinha que passar por Samaria.
Era o caminho ideal, era o caminho correto, era o caminho a se perseguir. Mas muitos judeus, por desprezar os samaritanos, por não querer ver, conviver ou passar perto, o que eles faziam? Eles pegavam uma rota alternativa. Ou eles iam pelo mar, ou eles contornavam a cidade, pegavam um caminho difícil, que demorava mais tempo, com perigos, simplesmente para não ver ou falar com nenhum samaritano. Mas o que isso tem a ver com a palavra de hoje? Nós precisamos entender este contexto, meus irmãos, porque a palavra do Senhor em João vai dizer que Jesus estava exatamente nessa situação. Jesus, durante a sua jornada, ele estava na Judéia, e da Judéia ele estava viajando para a Galileia. Então Jesus teria que passar por Samaria, e Jesus era um judeu, e aí o que ele faria? E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele vai optar por atravessar Samaria, porque Jesus, ele não vê como os homens veem. Jesus, ele transcende as barreiras que os homens criam, seja por etnia, seja por posição social, seja por localização geográfica, seja por crença, seja por religião. Jesus, ele alcança a todos, e em todos os lugares, meus irmãos. Jesus, ele não era como aqueles judeus que desprezavam os samaritanos. Jesus não é como eu e como você, que tem bloqueios e tem barreiras. Jesus, ele alcança a todos, mas todos, aleluia. Ah, mas aquele povo é mau, aquele povo faz isso e faz assado. Mas se Deus quiser alcançá-los, eles serão alcançados, porque para Deus ele não faz acepção de pessoas. E é extremamente importante nós conhecermos ao nosso Deus, meus irmãos. Aleluias, glórias a Deus. Então Jesus, ele decide: eu vou atravessar essa Samaria. Para mim não tem distinção, para mim eu não considero o passado, para mim todas as pessoas são importantes, todas as almas são amadas de meu Pai. Eu vou atravessar Samaria. Então a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele entra em Samaria e ele vai até uma cidade chamada Sicar. Aleluia. Pode passar para o próximo slide, Jair? Aleluia. E aqui nós temos um pouquinho mais de detalhe. Jesus, ele entra em Samaria e ali tinha uma cidade chamada Sicar. Jesus vai até aquela cidade. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele sente cansaço devido a toda a jornada que ele vinha fazendo. Ele vai até uma certa fonte de Jacó, e ele se assenta para descansar. E a palavra do Senhor vai dizer que então, de repente, surge uma mulher samaritana, que também vai até aquela fonte, vai até aquele poço tirar água. E aí Jesus então olha para aquela mulher e diz: dá-me de beber. Ou mais fácil para a gente entender: me dá um pouco de água. A palavra do Senhor vai dizer que os discípulos de Jesus foram até a cidade, e Jesus ficou ali naquele poço, naquela fonte, descansando. Então aquela mulher chegou e provavelmente Jesus teve sede, e vendo aquela mulher tirando água daquele poço, água daquela fonte, Jesus pediu um pouco. Aleluia. E daqui em diante, meus irmãos, começa o assunto relacionamento. Preste muita atenção, porque daqui em diante aquela mulher começa a se relacionar com Jesus. E veja o que ela vai dizer. Aleluia. Ela responde dizendo: como sendo tu judeu, me pede água para beber, visto que eu sou samaritano? Então, como nós vimos aqui, todo o contexto, havia uma intriga, havia um problema de relacionamento. Judeu não aturava samaritano, e samaritano não aturava judeu, e eles não se conversavam. Então, quando Jesus olha para aquela samaritana e pede um pouco de água, ela fica espantada. Como você, sendo um judeu, fala comigo? Para ela era um choque, para ela não fazia sentido, mas não faz sentido para os homens. Aleluia. O que Jesus Cristo faz, ele quebra barreiras que os homens colocam para se relacionar com as pessoas. Então aquela mulher vai dizer: como você me pede água? Glórias a Deus. Então aquela mulher, ela começa a se relacionar com Jesus. Jesus fala com ela e ela fala de volta com Jesus. Agora entenda que aquela mulher, ela começa a falar com Jesus como sendo um Jesus judeu. Essa era a visão que aquela mulher tinha.
Meus irmãos, há muitas pessoas que têm um relacionamento superficial com Jesus e o conhecem simplesmente por suas características humanas. É o Jesus judeu, é o Jesus nazareno, é o Jesus que nasceu em Nazaré, é o Jesus filho de um carpinteiro, é o Jesus filho de João e de Maria, é o Jesus que talvez ele é rico, talvez ele é pobre, é o Jesus que se vestia assim e assado. Mas é muito fácil se relacionar com Jesus humano, com Jesus terreno, com Jesus judeu. Qualquer pessoa, mesmo não sendo cristão, pode se relacionar com esse Jesus. E nós vemos por aí afora, meus irmãos, pessoas que não são cristãs, que falam de Jesus, que conhecem de Jesus, que conhecem a sua história. Se nós formos praticamente em qualquer lugar do mundo e perguntarmos para as pessoas: você conhece Jesus? Provavelmente a maioria saberá falar algo de Jesus, saberá falar da história de Jesus e a sua origem. Mas nesta noite, não é este o relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Deus, Ele quer ter um relacionamento mais profundo. Deus, Ele quer nos levar para um relacionamento mais elevado. Mas Ele te pergunta nesta noite: é isso que você quer também? Aleluia. Então aquela mulher diz para Jesus: como você fala comigo? Agora vamos ver a resposta de Jesus. Oh, aleluia. Deus é maravilhoso. A seguir, Jesus vai dizer: se você conhecesse o dom de Deus, e se você soubesse quem está te pedindo água, é você que me pediria, e eu te daria da água viva. Aleluia. Aquela mulher começou a conversa com Jesus, vendo-o apenas como um judeu, e Jesus mesmo assim se relaciona com ela, mas Jesus, ele puxa ela para uma conversa mais elevada, e Jesus está nos chamando para um relacionamento mais profundo e elevado nessa noite. Aleluia. Então Jesus diz a ela: se você me pedisse, eu te daria da água viva. Então nós vemos aqui que Jesus, ele está se revelando progressivamente àquela mulher. Jesus, ele começa a levar aquela mulher para uma outra direção. Eles começaram a falar da água que mata a sede do corpo, mas Jesus traz ela para uma conversa de uma água que mata a sede da alma. Aleluia. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, quando nós começamos a nos relacionar com Jesus, mesmo que nós conheçamos ele apenas por suas características terrenas, talvez se alguém te perguntasse nessa noite: o que você conhece de Jesus? Talvez você diria que ele foi um homem que caminhou nessa terra, ele era um judeu, ele era bonito ou ele não era bonito, ele era rico ou ele não era rico. Talvez você não conheça mais em profundidade, mas quando você começa a se relacionar com Jesus, Jesus começa a se revelar a você. Aleluia. Então Jesus estava se revelando àquela mulher. Vamos ver o que Deus nos diz mais. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo seus filhos e o seu gado? Agora, meus irmãos, aquela mulher, ela ainda não conseguia entender o que Jesus estava falando para ela. Ela não conseguia entender para onde Jesus queria levar ela. Aleluia. A sua visão, o seu entendimento ainda era limitado, e por isso ela não conseguia avançar no relacionamento com Jesus. Agora veja bem, aquilo que nós temos falado com Jesus, sabe aquele momento que você dobra o joelho, sabe aquele momento que você está meditando e você começa a falar com Jesus? Aquilo que nós falamos com Jesus mostra o quanto nós o conhecemos. Porque aquela mulher, ela falava com Jesus apenas de coisas terrenas, e Jesus queria levar ela para um próximo nível. O que você tem falado com Jesus? Quando você dobra os seus joelhos, quando você ora a Jesus, o que você fala com Ele? Aleluia. Jesus, Ele quer nos levar para um outro nível de relacionamento nessa noite. Glórias a Deus. Então Jesus, Ele vai responder para aquela mulher, e Ele disse: qualquer um que beber desta água tornará a ter sede,
mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aquela mulher continuava a falar de coisas terrenas, aquela mulher ainda achava que Jesus estava falando desta água, mas Jesus traz aquela mulher para um outro nível. Ela diz: esta água que eu te der, se você beber, você não vai ter mais sede. Então aquela mulher, ao ouvir Jesus, ao se relacionar com Jesus, ela começa a entender, e nós precisamos falar com Jesus, nós precisamos nos relacionar com Jesus, para que Ele nos leve para um relacionamento mais aprofundado. E quando nós entendermos, aleluia, essa mulher, ela entendeu, meus irmãos, e veja o que ela disse para Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la, aleluia. Sabe o que eu entendo aqui, meus irmãos? Que só consegue avançar no relacionamento com Jesus aqueles que desejam daquilo que Ele tem para oferecer. Aquela mulher ouviu o que Jesus tinha a oferecer, e não se importando dele ser mais judeu, ela diz: Senhor, dá-me desta água, eu quero desta água para saciar a minha sede, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas poderia ser diferente. Talvez aquela mulher poderia dizer: ah, legal essa água viva aí, mas eu prefiro ficar com a minha água aqui do poço de Jacó. Se aquela mulher tivesse rejeitado o que Jesus estava oferecendo, talvez ela não avançasse em conhecer mais a Jesus. Mas aquela mulher, ela disse: dá-me mais dessa água, dá-me desta água. Ela quis avançar, ela queria saber mais, ela queria ter daquilo que Jesus tinha para oferecer. Mas agora veja que Jesus, Ele não obrigou a mulher a receber da água viva. Jesus, Ele não deu a água viva contra a vontade da mulher. Mas Jesus disse: eu tenho uma água viva, e se você me pedir, eu vou te dar. Aleluia. Meus irmãos, nesta noite, Jesus tem disponível para você da água viva. Sabe aquilo que você tem buscado na sua vida e não tem saciado esta sede da sua alma? E você busca e busca e busca, e você tenta e tenta e tenta, e permanece com essa sede. Em Jesus essa sede vai passar. Sabe essa alegria que nunca chega? Sabe essa felicidade que não permanece em sua vida? Em Jesus você vai se sentir completo. Mas nós temos que querer, meus irmãos. E você quer? Jesus está falando de uma água viva, que sacia a sede da alma, e Ele tem, Ele quer te dar, mas você quer? Será que nós realmente queremos mais de Jesus? Será que nós queremos nos aprofundar em relacionamento com Jesus? Mas sabe o que é interessante, meus irmãos? Até este ponto da palavra do Senhor, mesmo aquela mulher conhecendo Jesus judeu, isso não transformou a sua vida. Isso nos mostra que aqueles, e se nós conhecemos Jesus apenas por suas características terrenas, isso não muda a nossa vida. Você pode conhecer a história de Jesus, você pode conhecer a sua origem, você pode conhecer o que ele vestia, você pode conhecer, saber se ele era rico ou não, qual era a sua roupa, mas isso não vai mudar a sua vida. Você pode saber que ele nasceu lá em Nazaré, você pode saber que ele era um judeu, mas isso não vai transformar a sua vida. Então Jesus chama aquela mulher para algo mais, e aquela mulher, ela tem sede daquilo, e ao invés dela virar as costas e ficar somente com a sua água terrena, ela queria saber, ela queria receber. E esse relacionamento com Jesus, entre Jesus e aquela mulher, continua. Vejamos até onde vai parar. Aleluia. Então a mulher diz: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. E aí Jesus então, ele vai, diz: vai, chama o teu marido e vem cá. Você percebe que toda vez que aquela mulher entrava no nível que Jesus, que ele queria que ela entrasse, ele levava ela mais para cima.
Primeiro ela fala da água, Jesus leva ela a falar da água viva. Aí ela fala da água viva, e aí Jesus leva ela a falar de outras coisas. E aí Jesus diz para essa mulher: se você quer da água viva, vai lá e traz o seu marido. Aí ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus diz para ela: bem disseste, você não tem marido, porque você já teve 5, e o que você tem agora não é seu marido. Disseste bem, disseste a verdade. Aleluia. Aí aquela mulher, diante disso, ela vai dizer para Jesus: Senhor, vejo que és profeta. Eles começaram a falar de água, agora ela está se relacionando com Jesus profeta. Veja como cresce o relacionamento, veja como Jesus eleva o nosso pensamento a fim de nós nos relacionarmos com Ele. É isso que Jesus quer fazer com nós nessa noite. Agora, meus irmãos, é importante nós entendermos que neste diálogo há questões importantes. Porque se nós quisermos continuar crescendo em relacionamento com Jesus, veja que Jesus, Ele expôs os pecados daquela mulher. Aquela mulher teve 5 maridos, agora ela estava com outro que não era o seu marido. Em outras palavras, ela estava adulterando. Então Jesus expôs os pecados daquela mulher, mas Jesus não expôs os pecados daquela mulher para envergonhá-la. Se nós queremos continuar a avançar no relacionamento com Jesus, nós precisaremos reconhecer os nossos erros e pecados, que a palavra de Deus vai expor em nossas vidas. Você está disposto a reconhecer os seus pecados? Porque o relacionamento com Jesus, à medida com que nós avançamos, ele tem que ser baseado em verdade e transparência, aleluia. E novamente, meus irmãos, se aquela mulher tivesse dito para Jesus: beleza, Jesus, eu vou lá então chamar o meu marido e já volto, tá? Aí no meio do caminho ela pensasse consigo mesma: bom, eu não tenho marido, então eu não vou voltar mais não. Se eu voltar, ele vai descobrir que eu estou adulterando. Meu Deus, vou voltar mais não. Se aquela mulher tivesse fugido da presença de Jesus, ela não continuaria a avançar em relacionamento. O Senhor está nos dizendo aqui nesta noite: se eu e você quisermos avançar em relacionamento com Ele, nós devemos estar dispostos a ter os nossos erros, os nossos pecados ocultos, expostos e mostrados a nós pela palavra do Senhor. E quando isso acontecer, nós não podemos fugir, nós não devemos fugir, mas nós devemos deixar a Jesus tratar em nossas vidas. Nós devemos deixar Jesus tratar aquilo que está errado na nossa vida, na nossa conduta, nos nossos pensamentos. Somente assim, meus irmãos, nós conseguiremos dar sequência nesse relacionamento. Você tem deixado a palavra do Senhor expor os seus pecados? Você tem reconhecido aquilo que a palavra do Senhor tem mostrado de errado na sua vida? E quando a palavra do Senhor mostra o que está de errado na sua vida, você permanece na presença de Jesus ou você foge? Aquela mulher não fugiu. Aquela mulher, ela permaneceu na presença de Jesus. Ela sabia que ele era um profeta de Deus. Ela sabia que ele conhecia toda a sua vida, e se eventualmente ela tivesse mais pecado, ele poderia mostrar para ela. Mas ela estava interessada na água viva. Mesmo que os pecados dela viessem à luz, mesmo que os erros dela fossem mostrados e expostos, ela não se importava com isso, ela queria da água viva. Será que você quer isso? Será que nós estamos dispostos a isso? Há muitas pessoas que saem da igreja porque a palavra do Senhor começa a mostrar o que ele ou ela está fazendo de errado. Mas este é um processo ao qual todos nós devemos passar, meus irmãos. E aquela mulher permanece na presença de Jesus. E ela continua a se aprofundar, e Jesus continua a elevar ela em relacionamento e profundidade. E veja o que acontece a seguir. Aleluia. Ela vai dizer então: bom, aproveitando que o Senhor é um profeta de Deus, tem uma questão que eu quero ajuda para esclarecer. Ela vai dizer: os nossos pais adoraram neste monte, aqui em Samaria, e vós, judeus,
dizeis que é lá em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então veja que aquela mulher que começou a falar de coisas materiais e terrenas, agora ela está falando de coisas espirituais. Quando nós continuamos na presença de Jesus, nos relacionando com Jesus, nós deixamos de falar de coisas terrenas e passageiras, e nós passamos a falar com Jesus de coisas espirituais. E aí Jesus responde a ela: mulher, crede-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os adorem, o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, aquela mulher começou falando de água com Jesus, e agora ela está falando do lugar que se deve adorar, e Jesus continua a se revelar àquela mulher. Aleluias. Mas veja que quando aquela mulher conheceu o Jesus judeu, não transformou a vida dela. Mais para frente, quando aquela mulher conheceu o Jesus profeta, não transformou a vida dela. Isso diz muita coisa para nós, nesses tempos ao qual nós temos vividos. Há muitos cristãos que vivem buscando revelações do Senhor, mas revelação não transforma vidas, meu irmão. Revelações não transformam a vida, minhas irmãs. Mas Jesus revelou, a revelação existe? Existe. Jesus revelou a vida dessa mulher. Jesus revelou Natanael, que estava sentado embaixo de uma figueira. Jesus revelou tantas outras coisas, mas não é a revelação que transforma a vida do homem e da mulher. E aquela mulher continua avançando no relacionamento com Jesus. Ela queria chegar na água viva, ela queria saciar a sua sede, aleluia. E essa é a jornada que o Senhor nos convida nessa noite, a continuarmos a avançar em relacionamento com Jesus. Não pare nas coisas materiais, não pare nas revelações, tem mais. Deus tem mais para oferecer para mim e para você nessa noite. Continue a avançar, continue a pedir, continue a desejar, aleluia. E aquela mulher então, ao ouvir as palavras de Jesus, ela vai dizer o que nós lemos no versículo de abertura. Ela começou a conversa falando de água, meus irmãos. Olha o que ela fala para Jesus agora. Eu sei que o Messias, o chamado Cristo, ele vem. Ela começou falando de água, agora ela está falando do Messias. É isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Às vezes nós ficamos ali presos a coisas terrenas e materiais, achando que é isso que vai transformar as nossas vidas, mas Jesus quer nos levar a coisas elevadas e espirituais. Eu sei que o Messias, o chamado Cristo, ele vem, e quando ele vier, ele vai explicar todas essas coisas aí, sobre onde adorar, não adorar, onde adora, como Deus recebe. Ele vai solucionar todas as dúvidas, ele vai esclarecer tudo em nossas vidas. Então Jesus olha para aquela mulher e ele chega no ponto que ele queria chegar naquele diálogo. E ele diz para aquela mulher: mulher, eu sou ele. Eu que estou falando contigo, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, aqueles que vocês estavam esperando, aquele que esclareceria todas as dúvidas, aquele que mudaria todas as situações. Eu sou ele, eu sou Cristo, aleluia. Ela começou falando de água, meus irmãos, e agora Jesus se revela a ela como Cristo. Jesus como judeu não transformou a vida dela, Jesus como profeta não transformou a vida dela, mas Jesus o Cristo transforma a vida de homens e mulheres.
Talvez se a sua vida você não vê mudanças, talvez se a sua vida você continua presa a coisas materiais, talvez se na sua vida você continua presa a revelações, você ainda não conheceu a Cristo. Porque quando aquela mulher conheceu a Cristo, o texto vai dizer que naquele exato momento os discípulos voltaram da cidade. E aquela mulher que estava com um cântaro, que é como se fosse um vaso, que ela foi buscar água, a palavra do Senhor diz que ela deixou lá, e ela voltou para a cidade, e ela foi na cidade evangelizar, meus irmãos. Ela começou falando de água, agora ela estava evangelizando, e ela começa a dizer aos homens: venham ver um homem que revelou tudo sobre a minha vida. Não seria ele o Cristo? Vocês precisam conhecer ele. Agora veja que para aquela mulher não importava mais a água, para aquela mulher não importava mais se Jesus era judeu, para aquela mulher não importava mais se ele fosse revelar outras coisas da vida dela. O que importava para aquela mulher era que outras pessoas conhecessem a Cristo. E aquela mulher começou imediatamente a evangelizar, meus irmãos. Você que não tem tido força para evangelizar, você que não tem tido vontade de falar de Jesus, é porque Cristo não foi revelado na sua vida. Porque se Cristo for revelado na sua vida, você vai largar as coisas materiais, você vai largar o seu desejo de vontade, e você vai querer que mais pessoas conheçam a Jesus. Aleluia. Então aquela mulher vai e chama mais pessoas, e a palavra de Deus diz que o testemunho daquela mulher fez com que pessoas crescem, e aquelas pessoas foram até Jesus. Aleluia. Meus irmãos, Deus ele está falando conosco nessa noite. Eu não sei qual é o seu nível de relacionamento atual com Jesus. Talvez você não conheça Ele, talvez você não conheça muito dele, mas o Deus que falava com voz de trovões, o Deus que falava com som de muitas águas, Ele desceu neste mundo, e Ele vem se relacionar comigo e com você no mesmo nível. Se você só conhece de coisas simples, se você não tem entendimento, se você não tem vocabulário, se você não tem experiência, não importa. Jesus, Ele se relaciona com você no mesmo nível, e Ele te pega na sua mão, e Ele vai te erguendo, e Ele vai crescendo em relacionamento com você, mas nós temos que querer. Aleluia. E conforme relacionando com Jesus, é inevitável, meus irmãos, os nossos pecados serão expostos, mas é para o nosso bem. Deus ele quer tratar nas nossas vidas. Se você tem pecado oculto, se você tem falhado e você acha que Deus não vê, Deus sabe. Ele conhece a sua vida, do seu nascimento até hoje, até o fim dela. Ele conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deixe Jesus tratar em sua vida, porque depois de te tratar, Ele quer te levar para um relacionamento mais profundo. E quando Cristo for revelado em sua vida, não importa quem você era, não importa o que você fez, não importa o que pensavam de você, a sua vida completa será transformada. E assim foi com essa mulher. E o texto vai dizer que aquela mulher foi na cidade, falou de Cristo, e as pessoas correram para conhecer a Cristo. E depois essas pessoas voltaram até a mulher e disseram o seguinte para ela: agora nós não cremos por causa das suas palavras, por causa do seu testemunho. Agora nós cremos porque nós ouvimos Ele se revelou a nós também, e agora nós sabemos que verdadeiramente Jesus Cristo é o Messias, que Ele é o Cristo, que Ele é o Salvador do mundo. Talvez você conheça Jesus porque você ouviu de algum pregador, talvez você conheça Jesus porque você ouviu dos seus pais ou de um irmão, mas Jesus Ele quer se revelar particularmente a você. E neste momento, quando você receber a revelação de que Jesus é o Cristo, a sua vida será transformada. E você poderá dizer: não é porque o pregador falou, não é porque eu escutei, não é porque os meus pais falavam, não. É porque Ele se revelou a mim.
E agora eu tenho uma convicção em meu coração que Jesus Cristo, Ele é o Messias e Ele é o Salvador do mundo, e Ele se revelou a mim. Aleluia. E esta é a palavra que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. É sobre relacionamento. Jesus, Ele quer nos dar mais, Ele quer nos levar para mais, mas nós temos que querer, meus irmãos, nós temos que desejar. O Senhor vai dizer: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. O nosso Deus, Ele é bondoso, como um pai para os seus filhos, e Ele está disposto a se revelar a nós, mas nós temos que estar dispostos a nos relacionar com Ele. Amém? Que essa palavra fique em seu coração e que o Espírito Santo continue a meditar e te ensinar e te instruir. E quando você estiver no seu lar com os joelhos dobrados e orando, lembre-se dessa palavra. Aquilo que você fala para Jesus mostra o quanto você conhece ou não Ele. Amém? Exalte o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Eu gostaria de perguntar, meus irmãos, se eventualmente alguém aqui que não conhece a Jesus, que não tem relacionamento com Jesus, mas Ele tem água viva para te oferecer, e Ele quer caminhar com você o mesmo trajeto que Ele caminhou com essa mulher. Não importa quem você seja, o que você sabe, Ele vai conversar com você, Ele vai tratar com você, e Ele vai te levar até onde Ele quer que você chegue. Se há alguém aqui que deseja da água viva de Deus, só dê um sinal com a sua mão. Eu gostaria de conhecer você. Há alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Amém, glórias a Deus. Que todos nós, meus irmãos, continuemos buscar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, louvamos ao Teu santo nome nesta noite. Agradecemos ao Senhor, Pai, pela Tua palavra que nos instrui, que nos consola e fala ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por cada vida que está neste lugar ou acompanhando este culto. Obrigado, Senhor, por deixar a sua glória e se fazer homem e se relacionar com seres tão pequeninos, ó Pai. Obrigado, ó Senhor, por continuar a falar conosco, mesmo nós sendo, ó Pai, tão ignorantes acerca da Tua palavra, Senhor. Obrigado por tratar em nossas vidas dia após dia. Obrigado por se revelar a nós, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, continue a tratar em cada coração, Pai. Que o Senhor continue a revelar da Tua palavra. Que o Senhor continue, ó Deus, tratar as feridas da alma. Que o Senhor, Pai, com a Sua água viva, sacie a sede daquele que está sedento e não sabe o que é. Daquele que tem sede e não consegue, ó Pai, encontrar desta água que só o Senhor tem. Abençoe aos Teus filhos. Abençoe aos Teus servos, ó Senhor. Que o Senhor continue a cuidar de cada um, e que em nós, ó Pai, nós tenhamos esse desejo de revelar ao Senhor, de falar do Senhor, de apresentar a Cristo para as demais pessoas, ó Senhor. Obrigado, Pai, por Sua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que está neste lugar, ó Senhor. Nós louvamos ao Teu santo nome e nós Te agradecemos, ó Deus, por mais uma noite na Sua presença. Obrigado, ó Jesus. Seja exaltado, ó Jesus, Cristo e Messias, Salvador do mundo. Nós Te exaltamos. Pode exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Estenda as vossas mãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. E a igreja diz: aleluia. Que o Senhor te abençoe, que aquilo que você veio buscar,
Que o Senhor continue a falar em seu coração. E creia que Jesus, o Cristo, o Salvador do mundo, Ele conhece a sua vida. Se você está enfermo, Ele está trabalhando. Se o seu familiar está distante, Ele está visitando. Se você está com uma dificuldade, se você está sofrendo opressão, Ele sabe, Ele está cuidando de você, amém? Que Deus te abençoe, vá em paz e tenha uma semana abençoada. Nos despedimos com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.